Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria aqui ocupar o tempo de liderança reservado ao nosso partido, PSOL, para formalizar, externar a nossa solidariedade à deputada Maria do Rosário, que é uma deputada de um outro partido. E eu queria começar, sobretudo, falando sobre isso. A política no Brasil e no mundo, ela ganha tons de intolerância jamais permitidos, que deveriam ser jamais permitidos. Eu conheci a deputada Maria do Rosário, já não era parlamentar, eu sou parlamentar no primeiro mandato, eu conheci a deputada Maria do Rosário quando eu, deputados, fazia um estudo, uma pesquisa, naquele momento uma consultoria, a serviço da Organização Internacional do Trabalho, a OIT e outras organizações não governamentais, um estudo a partir das denúncias feitas à CPMI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que tinha como relatoras, então, a deputada Maria do Rosário, pela Câmara Federal, e a senadora Patrícia Saboia. Foram 800 inquéritos, 800 denúncias, processos que nós acompanhamos, e eu tive a possibilidade de estreitar relações, e eu queria aqui registrar de público a coragem, a bravura, o convencimento verdadeiro da deputada Maria do Rosário. E, mais tarde, a encontrei ministra, secretária de Direitos Humanos, eu, na condição de sociedade civil, de militante, não por poucas vezes tivemos posições, obviamente, cabe à sociedade civil cobrar ao poder público, e era esse o meu papel, eu cobrava, escrevia, publicava artigos, fazia audiência, denunciava, e encontrei uma interlocutora capaz de ouvir corretamente e acolher a denúncia. Mais tarde eu me torno parlamentar. Estamos em partidos distintos. Eu, quando do governo Dilma, o nosso partido fazendo, inclusive, oposição ao governo que ela representava. Mas, mesmo assim, nas vezes que estivemos juntos, não faltou cordialidade, não faltou respeito e, ao contrário, inclusive, convergência em muitos pontos. Ao tomar conhecimento da vilania, da covardia, da crueldade, da perversidade, eu queria aqui, formalmente, utilizar o tempo de liderança do nosso partido para, em nome do nosso partido, solidarizarmos-nos com a deputada Maria do Rosário. Nenhum ser humano pode ser tratado desta forma com a mentira, sobretudo se utilizando do ardil, do anonimato que as redes sociais permitem, se utilizando da manipulação da imagem da sua filha adolescente. Eu, até para ter respeito dos meus inimigos, eu preciso ser um adversário leal. Quem faz guerra sabe que até na guerra há uma ética. É por isso que, inclusive, existe a Convenção de Genebra para países em beligerância. Portanto, mesmo aqueles que estão em batalha campal sabem que há um limite. Mas esta ala reacionária, conservadora, fascista, para ela não há limite civilizatório. Porque é disso que se trata. Estes fascistas que não respeitam os limites da civilização. Por isso fizeram isso com a deputada Maria do Rosário, e eu queria aqui estreitar braços com aqueles outros que se encontram nos braços do humanismo e que nós a abracemos no momento agora. Eu sei que ela deve estar arrasada, porque, inclusive, assim que fiquei sabendo desta vilania covarde e mentirosa que corre às redes sociais, que muitas vezes um fenômeno, sem dúvida alguma, que a tecnologia nos permite, mas, por outro lado, abre um pântano dos covardes, uma caixa de Pandora da covardia e da perversidade que se esconde no anonimato. Eu queria aqui convocar os humanistas de toda a cepa para que nós possamos
repudiar esse tipo de conduta e elevar a política a um outro patamar. Portanto, queríamos aqui aos correligionários, companheiros da deputada Maria Rosário do seu partido, eu vejo aqui a deputada Raquel, o deputado Eumano, o deputado Moisés, o deputado Santana, façam chegar a ela aqui a nossa solidariedade. E eu repito, até entre inimigos, até entre adversários, campais, até entre países em guerra, há uma ética que não deve ser subjugada, que não deve ser ultrapassada, sob pena de que você perde o respeito da sociedade. Se você não se impuser limites, coisas que não podem ser feitas em nome da sua própria ética, mesmo quando você está no anonimato, porque talvez seja muito fácil ser ético e honesto sob luzes do grande público. É importante ser honesto no anonimato. É quando não há o olho de ninguém. Aí a honestidade, a ética, elas são muito mais necessárias. Portanto, eu queria aqui, deputada, estender o abraço do humanismo. O que nos unifica para, mais de tudo, aqueles que militamos na seara da dignidade dos direitos humanos. E o que são os direitos humanos? São a ideia nascida, ainda no liberalismo político do século XVIII, de que deve haver um limite que não deve ser ultrapassado, nem por estados, nem por indivíduos, nem por corporações de qualquer tipo. Esse limite ele deve ser respeitado. É essa a ideia central dos direitos humanos. Há um patamar que não pode ser reduzido, por isso que ele é irredutível. Ele é ético e ele é exigível, porque ele deve ser exigido pelo indivíduo ou por quaisquer outros perante o Estado. É esse o conceito contemporâneo de direitos humanos, um irredutível, ético, exigível. Portanto, aqueles que reivindicamos o humanismo, que entendemos que na política não vale tudo, porque na vida não vale tudo, que entendemos que o fundamento da ética é, sobretudo, a coerência e a força do exemplo, porque me ensinou um velho comunista, que você pode até se defender de uma rajada de metralhadora, mas você não se defende da força de um exemplo. Eu queria aqui reivindicar o exemplo dos humanistas de verdade, que nós possamos, nesse momento, repudiar essa vilania, essa covardia, a mentira que graça nas redes sociais, convocar a sabedoria das pessoas para que elas não se deixem enganar nas redes sociais e que, sobretudo, nós cerremos fileiras de solidariedade. Se há algo que nos torna humanos, é a nossa capacidade de nos tornarmos solidários com a dor do outro, não só com a sua própria dor. A política deveria ser a batalha, o campo em que as batalhas sobre aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos ser se desse pela força das palavras, pela força dos gestos, pela organização racional da convocação dos seres humanos. Não deveria ser esse jogo vil em que está se tornando intolerante no mundo e também aqui no Brasil. Os fascistas não passarão. Assim como os humanistas ganharam na década de 30, os humanistas ganharão novamente. Nós não vamos permitir que a política ela seja tragada para o pântano do ódio e da intolerância. Nós que pregamos a solidariedade, o humanismo, o respeito, nós seremos vitoriosos mais uma vez. Deputada Maria do Rosário e a todos aqueles que, como ela, agora são atacados pela covardia do fascismo, do reacionarismo, se sintam abraçados. Nenhuma divergência política autoriza a intolerância, a covardia e o ódio. Receba em meu nome, em nome do nosso mandato, em nome do PSOL, a nossa solidariedade.